O nosso propósito com o projeto de lei é que a mãe que está sujeita ao SUS, ela tenha a sua voz considerada. Quando a mãe está depois de 6, 8 horas na maternidade, ela levanta a mão e diz: olha, eu não aguento mais, tem algo de errado comigo. Ela não pode continuar sendo ignorada. E eu venho agora para falar com a deputada estadual Paulinha, porque o projeto de lei das 39 semanas que garante às gestantes do SUS aqui no estado o direito de optar pela cesárea eletiva a partir ali das 39 semanas passará por ajustes. Isso depois de uma audiência pública na Alesc, que reuniu mais de 150 participantes, incluindo ali médicos, entidades da saúde, o governo e as mães, que representaram seus bebês no parto. O encontro foi marcado por relatos emocionantes e resultou no compromisso das autoridades das instituições presentes de elaborar e colaborar para aperfeiçoar esse projeto de lei. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Amanda, tudo bem? Tudo sim. Vamos então, Paulinha, comentar um pouquinho, porque olha só, eu tenho uns dados aqui que mostram que 57% dos mais de 93 mil nascimentos deste ano, aqui no estado, foram por cesariana. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual a importância dessa lei, desse projeto de lei, agora sendo ali reajustado, para todas as mamães do nosso estado. Bem, deixa eu te falar, Amanda, assim, nós temos, de fato, um número muito alto de cesarianas no país, né? E, de modo especial, também esse número acompanha Santa Catarina. Mas o que acontece com a gente? Hoje, a mãe que pode pagar, que paga pelo seu parto, e ela não se sente à vontade, ou ela, por alguma razão, tem um temor do parto normal, ela senta, negocia com o médico e diz: olha, eu quero ter meu filho, prefiro o dia 28 de fevereiro, porque foi a data que nasceu meu avô e eu quero homenageá-lo. E tá tudo bem. E o médico ali, ele nem insiste na condição física da mãe, ele nem considera se o parto normal realmente é a melhor opção para ela ou não. Vai apenas da escolha da consciência da mãe. E eu quero começar dizendo aqui que, obviamente, que o nosso patrocínio, eu sempre acreditei que o parto normal é comprovadamente, cientificamente, a melhor opção, quando possível, para o nascimento de um bebê. Mas o que ocorre? Nós sabemos que a condição física da mulher é distinta, né? Para muitas mães, mesmo ela desejosa e preparada para o parto normal, no momento do nascimento do seu filho, ela precisa se sujeitar a uma cesariana, que é uma intervenção cirúrgica, sim, mas ela não tem outro caminho, né? Porque ela não tem a dilatação necessária, porque o seu filho ele não está encaixado devidamente para nascer. E essa mãe, ela chega no hospital quando ela depende exclusivamente do SUS, ela é submetida à indução sem analgesia, ou seja, ela recebe a ocitocina e fica, às vezes, 6 horas, 12 horas, 18 horas, 24 horas e, às vezes, até mais que isso, sofrendo, aguardando por um parto normal que não acontece. E quando ela chega à mesa de cirurgia, quando depois de horas e horas de sofrimento ela chega à cirurgia, eventualmente as mães voltam sem o seu útero, sem o seu filho, com o seu filho morto, e muitas delas com o filho deficiente, inclusive que passam a ter deficiências ao longo da jornada, ao longo da vida, que eles não precisariam sofrer, né? O nosso propósito com o projeto de lei é que a mãe que está sujeita ao SUS, ela tenha a sua voz considerada. Quando a mãe está depois de 6, 8 horas na maternidade, ela levanta a mão e diz: olha, eu não aguento mais, tem algo de errado comigo. Ela não pode continuar sendo ignorada. É sobre isso a lei das 39 semanas. E a nossa audiência foi muito rica, porque
o nosso propósito, eventualmente, é construir proteção. Olha, eu vou te dizer que eu tenho um moço que trabalha comigo, baixinho. Meu marido tem o Michael que trabalha com ele, ambos são motoristas, acabaram de ter bebês recentemente. E eles economizaram um dinheirinho para pagar o parto. Porque hoje, vamos lá, hoje, depois da morte do Ragnar e de tantos outros bebês que a gente acompanhou nesse último ano, por exemplo, muitas mães temem o momento do parto, porque elas escutam essas histórias, elas conhecem essas histórias e, obviamente, que elas se sentem desprotegidas. O projeto de lei, embora a nossa estatística de cesariana ela é mais alarmante, ela é maior no estado de Santa Catarina, exatamente porque hoje há um grande temor do parto normal por parte das mulheres, né? E essa inversão de valores se dá pelos erros que são cometidos nos hospitais. Eu tenho dito isso com frequência. Eu tenho absoluta convicção que não existe um hospital, um médico, uma equipe de enfermagem que se sente confortável em devolver um bebê morto, um bebê perfeito, morto, para sua mãe, para sua família, no momento de parto. E para que a gente possa corrigir esse mal, a gente precisa tomar providências que não se referem, né, apenas na questão financeira. É uma questão de mudança de visão, de protocolo, até mesmo de cumprimento de alguns protocolos que já existem, que têm patrocinado hoje essa violência obstétrica que não pode mais ficar adormecida, esquecida. E eu vou te dizer. Eu até, né, te cortando um pouquinho, mas voltando numa questão que você falou muito bem e muito claro, a gente também tem, muito antes do parto acontecer, essa questão psicológica da mãe, né? Como você trouxe aqui. A mãe, ela fica ali com esse medo durante os 9 meses de gestação. E durante o parto, ainda passa por essa questão psicológica novamente e tem essa invasão do corpo, né? Ela não pode escolher, ela não pode optar e dizer ali pro médico, olha, eu não estou me sentindo bem, o meu corpo não está respondendo bem, eu preciso de ajuda. E esse projeto de lei vem justamente para isso, né? Pra gente ter esse direito de escolha e salvar vidas, porque a gente tem, né, acompanhado muitas questões de crianças que morrem no parto, mas também as mães, né, que acabam ali não conseguindo ter essa criança e também acabam falecendo. Tu sabe uma coisa que foi muito legal na audiência, no meu ponto de vista, assim, ó, nós mulheres, a gente é treinada para resistir, né? Depois que eu começo a falar sobre esse tema, assim, guria, eu não sei te dizer exatamente, mas assim, muito mais de 10 mil comentários só nas minhas redes sociais eu recebi de mulheres contando a sua história. Olha, eu também passei por isso, comigo foi assim, comigo foi assado. A gente tem subnotificação de casos de crianças com deficiência que nascem com essas deficiências em razão do parto, por exemplo. Isso não está claro. Claro, a criança nasceu, tem um problema, mas esse problema não é relatado muitas vezes por ocasião da forma do parto, tá? E a gente também não tem essa fala das mulheres sobre essas violências que elas sofrem. Porque pensa, primeiro, tu volta para casa tão arrebentada, são poucas as mulheres que de fato vão denunciar e vão apontar o que passaram. E o próprio desconhecimento técnico daquilo que. A mãe fica em dúvida se aquilo que aconteceu com ela, cientificamente, né, falando de forma técnica, se aquilo foi correto ou não, né? E é por isso que eu digo, assim, essa negligência. O que eu quero te falar é que, no meu ponto de vista, nós não podemos ficar assim, não, mas a média nacional de morte de bebês sei lá, do Paquistão, da China, do Japão, dos Estados Unidos é tanto, e aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina é 5% ou 2%. Não interessa. Esse percentual são vidas
E nesses casos, né, a gente sabe que existem fatalidades, existem circunstâncias que a própria medicina não prevê, mas também tem casos fáticos, reais, de bebês perfeitos que vêm a óbito e mães que perdem o seu útero nem vão poder ter a chance de ter um outro filho novamente, que foi o caso da mãe do Ragnar, e que poderiam sim ter sido evitados se a visão, se o acolhimento médico para aquela mãe fosse distinto, fosse diferente. A gente não pode persistir num parto normal, por exemplo, para uma mãe que, por fim, se sabe, se ela tivesse sido acolhida e atendida devidamente, se saberia que não ia adiantar postergar essa ação, essa decisão médica, né? É claro que a gente tem que respeitar a ciência, sempre respeitar o médico, mas não em detrimento do corpo, da vontade e dos sentimentos da mãe. Esse jeito de ignorar o que acontece com a mulher dentro da maternidade que a lei vai evitar. E a gente recebeu muitas contribuições, enfim, foi uma audiência muito rica. A gente constituiu uma comissão, tem um grupo de trabalho agora que está construindo com essas redações complementares o melhor texto e o nosso desejo, a nossa força será para que o ano que vem, assim, já nos primeiros meses, a gente tenha essa lei aprovada. Paulinha, eu fico muito, muito feliz que isso está sendo debatido, que realmente a vontade das mães assim esteja, né, sendo ouvida, que você esteja ali à frente desse projeto das 39 semanas e que isso, né, esteja caminhando tão bem. Muito obrigada pela sua participação. Deixo agora o microfone aberto para você, né, falar mais alguma coisa, deixar a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes e telespectadores em relação, né, a esse projeto de lei que eu tenho certeza absoluta que vai virar lei e as mamães vão ser ouvidas. Então, meu amor, eu quero apenas pedir às pessoas que nos acompanham nas redes sociais, porque esse país ele vive um momento, amiga, que as coisas só giram, só dão certo quando a gente tem um mínimo de apoio popular, né? E as redes sociais é o ambiente certo para isso. O projeto de lei das 39 semanas, ele começou a caminhar dentro da LESC, porque é a segunda vez que eu o apresento, né? Em 2019, essa matéria veio à casa, ela acabou sendo rejeitada, e na época também a Covid tinha outras prioridades. Agora, quando a gente ingressa com o projeto novamente, e muitos comentários acontecem na minha rede social, e muitos compartilhamentos, toda vez que eu falo com esse tema, chamou a atenção dos colegas deputados. E eles começaram a se interessar e perguntar e se aprofundar um pouco mais sobre o tema e nos ouvir. Então, eu quero pedir, a gente tem um abaixo-assinado que está no link na minha rede social e embaixo de todas as publicações, leite39semanas.com.br. Mas se entrar na minha rede social, qualquer publicação que fala das 39 semanas está ali. Se vocês puderem nos ajudar assinando esse abaixo-assinado virtual, é um grande impulso. A nossa meta é chegar em fevereiro, quando a Alesc recomeçar as sessões, com um número de assinaturas muito grande mesmo, sabe? Porque é isso que vai nos fazer a diferença para conseguir aprovar a matéria. E no mais, eu quero deixar meu beijo, meu carinho, meu abraço para todos vocês, para todos os ouvintes. Que Deus abençoe grandemente a cada família e que a gente possa, de alguma maneira, encontrar caminhos para sair desse círculo de ódio que nós estamos colocados, onde todo mundo ficou dividido entre esquerda e direita e tem patrocinado, por conta disso, injustiças que a gente não precisa viver, né? Essa é a minha mensagem de fim de ano e te agradecer mais uma vez, Amanda, pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão sensível para nós mulheres, mas que também afeta os papais, as famílias de uma maneira geral, né? Porque eu penso que o momento mais especial da vida de uma família é quando a gente aguarda, quando a gente espera um bebê, né? A chegada de um bebê. E esse momento precioso, ele pode sim proteger mais as mães e os bebês, e a nossa luta também é por isso. Um beijo grande, viu? Obrigado mais uma vez, fica com Deus.
Muito obrigada, deputada Paulinha, falando aqui conosco sobre a lei das 39 semanas de gestação.